Aula Retorno e Risco e o CAPM. Eu dividi esta aula em duas partes. Parte 1, Retorno e Risco de Portfólio. Parte 2, a CML e a SML. Estamos na nossa disciplina em análise de decisões de investimento, incorporando o risco nessas análises. Estamos incorporando o risco via taxa de desconto. Nesta aula, nós vamos trazer o CAPM para este fim. Voltando à nossa figura básica, nós temos aqui os investimentos, o que esses investimentos produzem, o risco que eles trazem, e este investidor, olhando este risco, olhando o que estes investimentos geram, comparando com alternativas de mesmo risco no mercado financeiro e determinando o que? A taxa de retorno exigida para se avaliar estes projetos, estes investimentos. Nessa aula, a taxa de retorno esperada, exigida, será determinada pelo CAPM. Para entender o CAPM, é preciso voltar um pouco na teoria de portfólio. Imagine um portfólio com dois ativos, ativo A e ativo B. O retorno do portfólio é a média ponderada dos retornos dos ativos. O risco do portfólio, medido pelo seu desvio padrão ou pela sua variância, é dado por esta fórmula. Vejam que o risco do portfólio, a variância do portfólio, ela é diferente da média ponderada das variâncias dos ativos por conta deste termo. Neste termo, destaca-se a covariância, que é o produto da correlação entre os ativos, entre os retornos dos ativos e os desvios padrão desses dois ativos, A e B. A correlação, por sua vez, é um número que sumariza a relação entre séries de números. Este número, a correlação, varia de -1 a +1. Quando a correlação é maior que zero, temos uma correlação positiva. Quando ela é igual a 1, temos uma correlação positiva e perfeita. Quando a correlação é menor que zero, temos uma correlação negativa. Quando ela é -1, temos uma correlação negativa e perfeita. Quando o coeficiente de correlação é igual a zero, não há correlação, ou seja, a correlação é inexistente. Vejam este exemplo numérico. Nós temos aqui dois ativos, A e B. O retorno de A, 16%, o retorno de B, 7%, o desvio padrão de A, 25%, o desvio padrão de B, 9%. O coeficiente de correlação, menos 0,2, coeficiente de correlação das séries de retornos desses dois ativos. Vamos montar aqui portfólios, carteiras que tenham a participação de A e B. A primeira nós começamos com 100% em B, nada em A. E vamos aumentando a participação de A e diminuindo a participação de B. Veja que o retorno, quando eu estou 100% aplicado em B, eu tenho 7%. À medida que eu aumento a participação de A, o retorno vai aumentando até chegar nos 16%. O desvio padrão, intuitivamente, esperaríamos isso também, ele saindo de 9% e indo rumo aos 25%. Isso acontecerá. No entanto, antes do desvio padrão começar a aumentar, ele diminui. Isto se dá pelo efeito diversificação, que vem deste coeficiente de correlação negativo. Veja que este resultado ele é de certa forma surpreendente. E por que isso acontece? Porque por conta dessa correlação negativa,
um título tende a se valorizar enquanto o outro se desvaloriza e vice-versa. Ou seja, um pequeno aumento do ativo arriscado funciona como hedge para uma carteira composta somente pelo outro ativo. Enquanto o ROE, o coeficiente de correlação, é menor que 1, o desvio padrão de uma carteira com 2 títulos é menor que a média ponderada dos desvios padrão dos títulos individuais. Aqui está a origem estatística, a explicação conceitual para a diversificação que aprendemos nessa disciplina. Vejam um outro exemplo representado neste gráfico. Nós temos também um ativo B e um ativo A. O que acontece quando aqui nós estamos 100% em B. Se nós sairmos de B e começarmos a colocar mais A na carteira com os 2 ativos, nós vamos sair deste ponto e vir para cá. Quando eu saio de B e vou para A, eu tenho o desvio padrão que está no eixo X aumentando e o retorno que está no eixo Y aumentando também. Intuitivamente, nós esperaríamos esse caminho. No entanto, a depender do coeficiente de correlação, o caminho pode ser este aqui, que vai primeiro à esquerda e depois ele vai de encontro ao ponto A. Olha só, quando ele vai à esquerda, o desvio padrão está diminuindo. O retorno, por sua vez, já começa aumentando. O que acontece? Acontece exatamente o que nós vimos no exemplo anterior. O desvio padrão, antes de aumentar, ele diminui e depois ele começa a aumentar, até ele chegar lá na carteira com 100% de A, e aí nesta carteira o que tem? O desvio de A e o retorno de A. Muito bem. Aqui está uma outra representação gráfica em que mostra isso. Quanto menor o coeficiente de correlação, mais à esquerda está esta curva. Ou seja, mais à esquerda, menor o desvio padrão. Então, veja só, cada curva dessa tem uma diminuição maior do desvio padrão antes do aumento que tem quando aumenta a participação desse ativo. Neste contexto, há 2 conceitos importantes. O de diversificação, que acabamos de ver, que basicamente é a combinação de ativos que tem uma correlação negativa ou pouco positiva, e o conceito de dominância. Para entender o conceito de dominância, olhem este exemplo aqui. O ativo B domina A, por quê? Porque o ativo B, ele tem o quê? Ele tem o mesmo retorno que A, mas ele tem menor risco. O ativo C, por sua vez, domina B. Por quê? Esses 2 ativos têm o mesmo risco, mas C tem um retorno maior. Ou seja, para uma mesma classe de risco, C oferece mais retorno. Logo, C domina B, como B domina A, C, em consequência, domina A. Este é o conceito de dominância. Maior retorno para um dado nível de risco, menor risco para um dado nível de retorno. Com isto, nós terminamos a parte 1 desta aula e logo no próximo vídeo entramos na parte 2.